Olá, meu nome é Felipe. Venho aqui junto aos meus colegas Matheus Vieira, Gabriel Machado, Leonardo Bernardo e Emerson Júnior. Vamos apresentar e falar sobre o contrato de comodatos previsto nos artigos 579 ao 585, de uma maneira um pouquinho diferente aí devido às restrições do Covid-19, cada um aí em sua residência vai apresentar, fazer um vídeo para que possamos aí realizar esse trabalho. Perfeito? Vou dar início então ao trabalho a respeito do comodatos previsto no artigo 579. Comodato nada mais é que um empréstimo de coisas não fungíveis. O que seria coisas não fungíveis? Coisas que não podem ser substituídas por outro da mesma espécie ou qualidade. Um exemplo aí é imóvel ou veículo. Fazendo um contraponto de coisas não fungíveis, né, que seria esse infungível, né, fazendo a relação aí de não fungível e infungível, mesma coisa, né, mas o contraponto de coisas fungíveis, dito no trabalho mútuo, se eu não estou enganado, apresentado por Júlia, Davi e colegas. Coisas fungíveis são coisas que você consegue substituir pela quantidade e qualidade. Vou dar o exemplo aí de cédulas, mercadorias, né, entre outros. Então, mútuo, como eu falei, previsto no artigo 579, que fala do empréstimo de coisas não fungíveis, ele também tem uma característica que é a respeito da realização. O que seria a realização do contrato de comodato? Nada mais é a realização, é a entrega, a tradição. Eu vou fazer um contrato de comodatos, vou deixar o meu veículo na casa de um amigo, do colega Matheus Vieira, por exemplo, e ele só vai ter a posse desse veículo depois que eu entregar o carro a ele, depois que eu deixar o carro dele meu carro, na residência dele. Então, como eu falei, essa realização aí, essa característica, ela só é realizada com a entrega, depois que o Matheus tiver a posse, né? Aí sim, a respeito da entrega. Se eu não estou enganado, a entrega acho que está prevista no artigo 1267. Fala a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Como eu falei, o carro está comigo, então só vai ser realizada a tradição depois que o Matheus tiver a posse desse veículo. Perfeito? Aí passa para o amigo seguinte aí que vai apresentar. No contrato de comodato, podem ser definidos dois tipos de participantes: o comodante, que é a pessoa que empresta o objeto, e o comodatário, que é a pessoa que recebe o objeto em comodato. Porém, há restrições, citadas no artigo 580 do Código Civil. Os tutores, curadores e, em geral, todos os administradores de bens alheios não poderão dar em comodato, sem autorização especial, os bens confiados à sua guarda. Dando sequência ao que falou Matheus, vou falar sobre o artigo 581 e 582, sobre prazos. Se o comodato não tiver prazo convencional, será presumido necessário para o uso do concedido. Não pode o comandante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso da coisa emprestada, antes do fim do prazo convencional ou que se determine pelo uso do outorgado. Obrigações do comandatário. O comandatário é obrigado a conservar como se sua fosse a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas de danos. O comandatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comandante.
Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriel e eu vou trazer para vocês dois pontos referentes ao contrato de comodato. O primeiro deles são os danos e logo isso as despesas desse contrato. Eu vou estar embasado no artigo 583 e o 584 do Código Civil. Então, como eu tinha falado um pouco antes, eu vou falar sobre os danos e as despesas, certo? Para a gente conseguir falar sobre os danos, a gente vai ter que voltar um pouco ali no artigo 582, que fala que o comodatário é obrigado a conservar a coisa, a cuidar dela como se fosse sua. Podemos analisar também que o legislador teve uma preocupação com esse ponto, né? Ele enfatizou essa obrigação no artigo 583. A gente pode ver a seguir. Então, o artigo 583 do Código Civil fala: se, correndo o risco, o objeto do comodato, juntamente com outro do comodatário, antepuser este a salvação dos seus, abandonando, o do comodante responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior. E esse artigo 583, ele expressa que se um bem do comodatário estiver correndo risco junto com o do comandante, terá de salvar os dois ou dar preferência ao do comandante, sob pena de responder pela coisa. Também eu vou salientar aqui que a coisa terá de ser usada de acordo com o que está estipulado no contrato. E para ilustrar um pouco do que seria usar a coisa de acordo com o que está estipulado no contrato, eu posso trazer para vocês o exemplo. Eu empresto o apartamento para uma pessoa e essa pessoa, no contrato, estabelece que esse apartamento é para moradia. Caso ela não o faça para moradia ou que ela abra algo comercial nesse apartamento, nós estamos alterando a finalidade da coisa, né? No caso, o apartamento. Então, quando a gente faz isso e essa coisa sofre um prejuízo, nós deveremos arcar com isso. Quando eu falo nós, eu estou falando daquela pessoa que pegou emprestado, certo? Ela alterou a finalidade, então vai ter que arcar com os prejuízos. E com isso nós finalizamos a parte de danos e despesas referentes ao contrato de comodato. Boa noite, pessoal. Meu nome é Emerson e eu faço parte do grupo do contrato de comodato. Eu vou falar um pouco sobre o artigo 585 do Código Civil. No artigo 585, ele fala: se duas ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias de uma coisa, ficarão elas solidariamente responsáveis para com o comodante. Um comentário que eu posso fazer sobre esse dispositivo é que ele estabelece a solidariedade dos comodatários em relação à coisa que receberam conjuntamente por empréstimo. Como curiosidade, a gente resolveu expor uma decisão do STJ sobre o comodato de bem móvel vinculado a serviço. O STJ ele decidiu que é ilegal o contrato de comodato de telefone celular, em que a operadora exige do consumidor prazo de permanência superior a 12 meses, ou seja, 1 ano de permanência, conhecido como cláusula de fidelidade.